Bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação em JavaScript. Eu criei já um arquivo aqui chamado exercício 2, aula 01, tá? Então eu vou seguir esse padrão, siga o padrão que você achar melhor. Se você quiser criar uma pasta só com os exercícios, ótimo, mas saiba que é legal você continuar digitando. Então vamos lá. No primeiro exercício a gente só escreveu o Olá Mundo e entendemos que existem funções, dá para comentar ali, né, no JavaScript. Depois, mais para frente, eu vou fazer uma aula só sobre comentários. É bem simples, é bem rápida, talvez daqui a umas 3 aulas. Mas, enfim, entendemos algumas coisas. Então, nesse exercício, a gente já sabe o que é uma string. Então, o exercício de agora é simples. Vamos escrever o nosso primeiro nome e o nosso último nome. Então, vamos fazer o seguinte. Vou escrever let, primeiro nome. Quando nós temos uma palavra composta, então a gente escreve a primeira com minúsculo e a segunda, a primeira letra é maiúscula. Então vou escrever aqui ó, o primeiro nome. Lembrando, tá, gente, que a string é aspas duplas. Então eu vou pôr aqui João e let último nome, mesma coisa, primeiro minúscula e como é uma palavra composta, a primeira letra é maiúscula, João Silva. Beleza. E aí lembra que a gente já conhece o console log. E aí a gente pode fazer algumas formas diferentes para juntar o nome, porque eu quero exibir o nome inteiro lá no console, né? Então, existe essa maneira, primeiro nome mais último nome, né? Beleza? Vou salvar o arquivo e vou dar uma olhada lá no console para ver como que tá esse cara. Lembrando, tá? Que para a gente rodar o arquivo, a gente coloca node e o nome do arquivo, né? Aqui eu já tinha feito, então, né? Vou colocar aqui node e o nome do exercício 2, aula 01. Então, vou dar um enter. E ó, olha que coisa maluca. Ó, ficou João Silva tudo junto, né? E não é bem esse o resultado que a gente quer, né? A gente quer um nome separado. E aí percebam que eu juntei é um termo que a gente chama, vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Esse termo aqui, quando a gente coloca uma variável mais outra variável, a gente chama de concatenar, né? Então a gente está juntando duas variáveis, né? Eu vou deixar aqui, né? Mas eu quero um resultado diferente, porque esse resultado não saiu legal, né? Ele não saiu da forma que nós queríamos, né? Eu vou fazer isso aqui, ó, dentro do console log. Lembra que eu falei que quando tá no browser, a gente coloca o console log para ver algumas variáveis? Como eu quero escrever mais um console log, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, né, para dar a diferença do primeiro console log ali, como a gente escreveu daquela forma ali, as duas variáveis, para uma outra forma aqui embaixo, para a gente até conseguir ver a diferença lá no terminal, né? Então vou escrever assim, ó. Opa, vou escrever desse jeito, ó. Primeiro nome, mais, olha eu usando a criatividade aqui e porque é importante você entender a lógica de programação e entender um pouco dos nuances da linguagem, né? Eu escrevi aqui primeiro nome e estou concatenando, igual ali o console lá de cima, o console log, estou concatenando uma string vazia. Lembra que lá no primeiro exercício eu falei que eu posso passar um argumento aqui que é uma string. Então, pro console log eu estou passando a variável primeiro nome mais uma string que é essa string maluca. Mas não, aqui eu vou substituir. Eu vou deixar uma string vazia. E depois eu vou dar um mais e vou escrever último nome. Vou salvar meu arquivo, certo? E vou ver e vou rodar no console de novo. Aqui, ó, rodando no console, no terminal, né? Olha que loucura. Olha como que ficou. João Silva. E eu errei em uma coisa. Ó, eu escrevi rápido, acabei errando em uma coisa. Ficou igual. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui é uma string
eu tô declarando uma string, mas não tô declarando nada da string, dentro da string. Eu só tô falando que isso aqui é uma string e não declarei nada. Se eu fizer isso, eu estou declarando que dentro da string tem a letra A, mas aqui eu declarei ela e não declarei nada. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço. Agora sim, dei um espaço, salvei, vou voltar lá no console e vou rodar de novo. Agora sim, agora está o nome da forma que a gente gostaria, que é com espaço. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso exercício, só que eu quero, o que eu quero? Eu quero declarar mais uma vez aqui e entender o que aconteceu ali. Putz, da primeira forma não foi tão legal, porque ficou junto, da segunda forma funcionou, mas é um pouco verboso, né? Então, vou fazer isso aqui, ó, console log, lembrando lá da primeira aula, mais uma vez, né? Vou colocar aqui, ó, primeiro nome. E lembra que eu falei que quando eu quero mais um argumento dentro de uma função, o que que eu preciso fazer? Passar uma vírgula e escrever uma outra variável que eu queira. No caso do nosso primeiro exercício, a gente escreveu uma string. Agora passei uma vírgula e coloquei aqui, ó, último nome. Então, primeiro nome, primeira variável, vírgula, segunda variável, último nome. Vou salvar o arquivo e vou ver o resultado lá no console, lá no terminal, né? Rodando mais uma vez. Então perceba que eu tive o mesmo resultado ali do segundo console. Então já está bem interessante, né? Bem interessante. E lembra que lá na primeira aula, quando eu estava falando sobre os tipos, eu falei que existem 3 formas de declarar uma string, que é aspas duplas, igual eu declarei aqui no nosso arquivo, aspas simples e dá pra gente fazer usando apóstrofe, né? Que é aquele acento dessa forma aqui, né? Console log e eu faço dessa forma aqui. E aí, o que que eu posso fazer? Quando a gente faz esse apóstrofe, a gente pode declarar variáveis dentro desse cara. E aí, diferente do console log de cima aqui, né? Desse e desse, eu declarei a variável direto, né? Se eu fizer isso, olha o que que acontece, né? Vou declarar aqui, aqui, primeiro nome, e vou dar um espaço, último nome, e vou salvar. Vamos ver o que que vai acontecer nesse console log. Vou voltar aqui e vou rodar. Olha o que que apareceu no console nome. Primeiro nome e último nome. Ou seja, ele não pegou a variável. O que que ele fez? Ele simplesmente considerou que dentro do apóstrofe é uma string. E ele não está errado, né? É igual eu falei, para declarar uma variável, para declarar uma string, a gente usa apóstrofe, aspas simples e aspas duplas. Aqui aqui eu estou falando que é uma string. Então ele não vai mudar. Mas para declarar uma variável dentro de um apóstrofe, a gente coloca o cifrão e coloca 2 chaves, né? Então, abre e fecha chaves. Ó, pode perceber que mudou. Olha a diferença, como aqui o último nome está verdinho e aqui primeiro nome está branco, né? Porque agora isso se tornou uma variável. E ó, eu deixei um espaço aqui, né? E vou colocar outra variável aqui, ó. Último nome. E vou salvar e vamos ver qual que vai ser o resultado lá no console. Ó, vejam que mudou. Mudou ali de primeiro nome e último nome para João Silva com um espaço. Por que que isso acontece? Porque quando está dentro de apóstrofe, ele considera os espaços em branco, né? Então, por isso que forma João Silva certinho. Por exemplo, se eu apagar aqui o espaço e deixar as 2 variáveis juntas, né? E salvar e voltar lá para o terminal, né? E rodar aqui, olha o que que vai acontecer. O João Silva tá junto de novo, né? Então, ele viu que não tem espaço, né? E ele juntou de novo. E olha que interessante, se eu pegar aqui e pôr uma vírgula, né? E salvar, voltar lá para o terminal, né? E rodar de novo. Olha que louco, ele considerou a vírgula, né? João, vírgula, Silva e o espaço, porque eu dei um espaço, né? Então,
Olha que doideira. Ele interpretou a vírgula igual nesse console log, que é o primeiro parâmetro. Prestem atenção, o primeiro parâmetro que recebe console log é primeiro nome e o segundo parâmetro é o último nome. Então ele sabe quantos parâmetros são dependendo das vírgulas, mas aqui ele não considerou a vírgula. Por quê? A vírgula está dentro do apóstrofe, ou seja, aqui ele considerou que é uma string, né? Então, olha o quanto de coisa que a gente aprendeu nessa aula. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você não entendeu algum conceito, coloca aqui no comentário que eu te respondo. Mas lembre de praticar bastante todos esses caras, tudo bem? É isso aí, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.